Existe um hábito que parece educação, maturidade e responsabilidade, mas na prática te enfraquece em silêncio, se justificar demais. Quase sempre começa do mesmo jeito. Alguém questiona seu atraso, sua ausência, sua escolha, sua decisão, o seu tom. E você sente aquele impulso automático de explicar tudo, de provar intenção, de convencer, de deixar claro que você não é aquilo que a pessoa insinuou. O problema é que, nesse instante, você aceitou um papel sem perceber. Você entrou na conversa como réu. E quando você vira réu, você perde o direito de conduzir. Você passa a responder no tempo do outro, no tom do outro, sob a lógica do outro. Você apressa a fala. Você entrega detalhes demais. Você tenta fechar brechas que nem existiam. E o que era só uma pergunta vira um interrogatório, porque o ambiente aprende rápido onde apertar para ver você ceder. Muita gente confunde justificativa com transparência. Transparência é dizer o necessário para alinhar a realidade. Justificativa é outra coisa, é falar para aliviar ansiedade, para evitar desaprovação, para escapar de um desconforto social. Você não está apenas informando, você está pedindo para ser absolvido. E cada vez que faz isso, você treina a própria mente a depender da aprovação dos outros para ter paz. Pessoas firmes não fazem isso. Não porque são frias, nem porque querem ou vencer ou discussões. Elas simplesmente têm dignidade verbal. Elas entendem que a fala é uma ferramenta, não um pedido de permissão para existir. O estoico não tenta controlar cada interpretação que fazem dele, porque sabe que isso é impossível. Ele controla o que é dele, conduta, presença e palavra. E por isso ele fala menos, com mais precisão. Neste vídeo, você vai entender por que se justificar em excesso diminui respeito, aumenta ataques e abre brechas para controle. E vai aprender a postura de quem responde com firmeza, sem agressividade, sem teatro, sem transformar a própria vida num relatório. No fim, a mudança é simples, mais rara, parar de implorar entendimento e começar a ser respeitado pelo que você sustenta, não pelo que você explica. A verdade desconfortável é esta, e na maioria das vezes, quando você se justifica, você não está esclarecendo. Você está tentando proteger a sua imagem. E proteger a imagem, quando vira reflexo, te coloca em uma posição perigosa e na posição de alguém que precisa ser aceito para ficar em paz. Você começa a conversar como quem está em dívida. Como se estivesse sempre devendo uma explicação, um motivo, uma prova de boa intenção. E quando você entra nesse lugar, você perde autoridade sem perceber. Porque autoridade não é volume de palavras. Autoridade é estabilidade. É a sensação de que você está inteiro, mesmo quando alguém não concorda com você. Repare no que acontece em situações pequenas. Um comentário atravessado, uma cobrança fora de hora, uma pergunta com veneno. A maioria não percebe o veneno e responde com pressa. E a pressa é um sinal. Não um sinal para você, para o outro. Ela diz, e isso me abalou. Diz, e eu preciso que você acredite em mim. Diz, e me desculpa por existir desse jeito. E aí começa o ciclo. Você se explica para evitar conflito. Só que, ao evitar o conflito, você recompensa o método do outro. Porque a pessoa aprende que, se pressionar, você entrega. Se insinuar, você se defende. Se acusar, você corre para limpar. É assim que muita gente vira refém do ambiente. Não por fraqueza física, mas por falta de fronteira psicológica. A fronteira é simples e nem toda pergunta merece resposta completa. Nem toda cobrança merece justificativa. Nem toda interpretação merece correção. Existe um tipo de pessoa que vive testando limites. Ela faz perguntas que não querem informação, querem submissão. Ela coloca você contra a parede para ver se você se dobra. E quando você se explica demais, ela não ganha apenas detalhes. Ela ganha uma coisa muito mais valiosa, ela ganha o seu centro. O estoico entende que paz não vem de ser compreendido por todos. Paz vem de você saber o que fez, por que fez, e aceitar que parte das pessoas vai te ler errado de qualquer jeito. Essa aceitação não te torna indiferente.
Ela te torna difícil de manipular. Então, antes de entrar nas leis, guarda isso, quando você se justifica em excesso, você não está sendo humilde. Você está se colocando num tribunal onde o outro é juiz. E ninguém constrói respeito vivendo assim. O que você vai aprender agora é uma postura diferente, e não a postura de quem não vence debates, mas a postura de quem não vira réu com facilidade. De quem responde com clareza, sem se derramar. De quem não dá explicação para acalmar a ansiedade dos outros, se nem a própria. A primeira lei é direta, e quem fala demais, denuncia a ansiedade. Não importa se suas palavras são verdadeiras, bem-intencionadas, ou até necessárias em parte. O excesso já comunica alguma coisa. Comunica que você ficou abalado. Que você está tentando controlar a impressão que o outro está formando. Que você não confia no seu próprio peso em silêncio. E isso é um problema porque o mundo respeita o que é estável. O que é estável não corre para se explicar. O que é estável não se agita para ser entendido. O que é estável observa, responde e segue. A pessoa ansiosa, sem perceber, faz o contrário, vê-la acelera, abre parênteses, adiciona detalhes, tenta consertar a imagem em tempo real. Pensa numa situação comum, você chega atrasado uma vez. Alguém comenta, ou apenas olha com aquele rosto. Se você já entra num discurso, trânsito, acidente, mensagem que não chegou, ônibus que demorou, problema no caminho, e ainda termina com o juro que eu saí cedo, ou você transformou um fato simples numa cena. E, nessa cena, você colocou o outro na posição de avaliar seu caráter. O fato era, você se atrasou. A solução é, ajustar para não repetir. Mas o impulso de falar demais muda a natureza do momento. Ele faz parecer que o atraso não foi um atraso. Foi uma ameaça social. Foi um risco de rejeição. E você respondeu como quem precisava recuperar o amor do grupo. Em ambientes de trabalho isso vira um padrão silencioso. A pessoa entrega uma tarefa com um detalhe fora do lugar e já manda um texto longo antes mesmo de alguém perguntar. Só para explicar, para você entender, não foi bem assim. Isso não passa confiança. Passa nervosismo. Passa a impressão de que você tem medo do julgamento, e quem tem medo do julgamento tende a ser conduzido por ele. A regra prática é simples e vai contra o seu impulso, e quando a falha é pequena, a explicação deve ser menor ainda. Você não precisa dramatizar o que o outro nem pediu. Você não precisa narrar sua rotina para ser tratado como adulto. Um adulto assume e ajusta. Então, em vez do discurso, você aprende a responder com peso. Sim, eu me atrasei. Pausa. Não vai se repetir. E pronto. Isso parece duro para quem está viciado em agradar, mas é exatamente aí que nasce o respeito, e na capacidade de encarar o fato sem se derramar. Essa lei não é sobre virar alguém seco. É sobre parar de usar palavras como muleta emocional. Você fala o necessário, e guarda o resto da energia para o que importa, de melhorar sua conduta. Porque, no fim, é a conduta que protege sua imagem, não a sua narrativa. E quando você pratica isso, acontece uma coisa curiosa, as pessoas param de te provocar por pequenos motivos. Não porque ficaram mais boazinhas, mas porque perceberam que você não vira espetáculo quando é pressionado. Você não entrega a ansiedade. Você entrega a presença. A segunda lei é mais sutil, por isso pega a tanta gente, justificativa não é transparência. Justificativa, quase sempre, é súplica disfarçada. Transparência é dizer o necessário para alinhar fatos e expectativas. Justificativa é dizer o máximo possível para tentar ser perdoado, aceito, visto como o bom. Você percebe isso pelo objetivo interno. Transparência resolve. Justificativa implora. Transparência é, aconteceu isso, o impacto foi esse, vou ajustar assim. Justificativa é, por favor, não pense mal de mim. E o ambiente sente isso, mesmo quando você escolhe palavras bonitas. É muito comum em relações pessoais. Você demora a responder uma mensagem e já vem com um texto longo, cansaço, correria, problemas do dia, humor, uma sequência de motivos, e no final uma tentativa de garantir afeto.
O que isso está dizendo, no fundo, é: não me puna. Você não está apenas informando. Você está pedindo permissão para existir com falhas. E aqui está a parte desconfortável: quando você pede permissão demais, você perde posição. Porque você comunica que a outra pessoa tem autoridade sobre a sua paz. Você entrega a chave do seu equilíbrio para alguém que pode estar apenas num dia ruim, num humor instável, ou simplesmente querendo atenção. O estoico não nega o erro. Ele nega o teatro. Ele assume o fato sem se ajoelhar para a interpretação do outro. Em vez do discurso emocional, ele escolhe firmeza com respeito. Ele poderia dizer algo como: eu demorei para responder. Pausa. Entendo como isso pode soar. Pausa. Da próxima vez eu aviso. Repara no que acontece aqui: você não está tentando convencer, você está se posicionando. E isso muda tudo. Porque quando você tenta convencer, você entra numa negociação emocional. Você dá espaço para o outro avaliar se sua justificativa o merece ou perdão. Quando você se posiciona, você mantém a conversa no campo adulto: o fato, impacto, ajuste. Existe também um vício perigoso na justificativa: ela abre portas para o interrogatório infinito. Quando você dá 10 detalhes, você oferece 10 alças para o outro puxar. E quem está inclinado a controlar vai puxar. Vai escolher um detalhe, questionar outro, interpretar um terceiro. E você vai se ver preso numa conversa que não melhora nada, só te desgasta. Então a regra prática dessa lei é: diga o necessário, assuma o fato, proponha o ajuste e pare. Uma explicação curta, limpa e suficiente é sinal de maturidade. Um texto longo tentando limpar imagem é sinal de dependência. E aqui entra uma distinção importante: ser firme não significa ser hostil. Significa ser claro. Você pode ser claro sem levantar voz. Pode ser claro sem ironia. Pode ser claro sem agressividade. A firmeza estoica tem uma característica: ela não se apressa para ser compreendida. Ela fala e sustenta. Se você internalizar essa lei, você começa a sentir um alívio estranho. Porque você percebe que não precisa se explicar para merecer respeito. Respeito vem de postura, não de justificativa. E quanto mais você abandona a súplica disfarçada, mais seu silêncio começa a valer. A terceira lei separa pessoas comuns de pessoas perigosas, e nem toda pergunta é uma busca por clareza. Algumas perguntas são uma tentativa de controle. E se você não percebe isso, você vira um livro aberto para quem sabe pressionar. Existe pergunta legítima e existe interrogatório. Pergunta legítima vem com respeito, com contexto, com utilidade. É o tipo de pergunta que melhora a coordenação do que aconteceu, qual foi o impacto, como vamos ajustar. Interrogatório vem com veneno, com sarcasmo, com acusação embutida, com a intenção de te colocar abaixo. É o é. Então explica aí o dito de um jeito que já presume culpa. O erro da maioria é responder ao tom, e não ao conteúdo. Quando alguém te pergunta com agressividade, seu corpo sente ameaça social. E aí você tenta se proteger oferecendo explicações. Só que isso não te protege. Isso te enfraquece. Porque você está recompensando o método. A pessoa aprende: se eu falar assim, eu ganho acesso. Acesso aos seus detalhes, ao seu emocional, à sua energia, ao seu centro. E algumas pessoas vivem disso. Elas criam confusão, cobram, insinuam, testam, só para ver o outro se mexer. A postura forte é outra. Você precisa aprender a responder de forma que não alimente o veneno. Se houver um conteúdo útil por trás, você responde ao conteúdo com objetividade, sem justificar. Se não houver conteúdo útil, você não entra no jogo. Um exemplo simples: alguém disse: por que você fez isso desse jeito? Com respeito, pode ser uma pergunta legítima. Com deboche, pode ser um ataque. Em vez de se precipitar numa defesa, você pode perguntar de volta, com calma: você quer entender o processo ou apontar um erro específico? Essa frase parece pequena, mas ela muda o tabuleiro. Ela obriga o outro a revelar intenção. Outro exemplo: por que você demorou tanto?
Se você percebe que é cobrança para te diminuir, você não entrega um relatório da sua vida. Você responde com padrão, e eu respondo quando posso. Se for urgente, me liga. Você não está pedindo desculpa por existir. Você está definindo o canal. E em situações mais duras, a melhor resposta pode ser ainda mais curta, "lhe entendi. Anotado. Vou considerar." Porque existe um tipo de provocação que morre de fome quando não encontra reação. A regra prática dessa lei é: responda ao que é útil, ignore o que é venenoso. Você não é obrigado a explicar sua vida para pessoas que não têm direito de acesso. Você não é obrigado a oferecer detalhes para quem não oferece respeito. E aqui está o ponto que muita gente precisa aceitar: pessoas controladoras não se satisfazem com a explicação. Elas se satisfazem com a submissão. Você pode explicar com clareza absoluta e mesmo assim elas vão insistir, vão achar outro ângulo, vão pedir só mais um detalhe. Porque o objetivo nunca foi entender. Foi te manter preso. Quando você entende isso, você para de ser ingênuo. Você começa a proteger seu centro. E proteger seu centro não é ser paranoico, é ser adulto. É ter discernimento sobre quem merece sua palavra completa e quem merece apenas o mínimo necessário. A pessoa estoica não discute para provar valor. Ela escolhe com quem conversa, como conversa e até onde conversa. Porque ela sabe que o próprio tempo e a própria energia são parte da sua reputação. E reputação não se constrói correndo atrás de aprovação, se constrói evitando ser conduzido por gente que precisa te ver explicando para se sentir grande. A quarta lei é matemática da comunicação: quanto mais detalhes você entrega, maior a chance de contradição. E contradição, mesmo quando é inocente, vira brecha. Pessoas maduras ignoram a brecha. Pessoas controladoras usam a brecha como arma. Você não se contradiz porque está mentindo. Você se contradiz porque é humano. Memória falha, percepção muda, emoção altera a forma como você conta as coisas. Quando você tenta se justificar com um roteiro longo, você cria uma história grande demais para sustentar com perfeição. E basta um detalhe fora do lugar para o outro te prender. A conversa vira isso: ué, mas você não tinha dito outra coisa? Mas ontem você falou diferente. Então você está se contradizendo. E pronto. O assunto para de ser o essencial e vira um jogo de polícia. Você passa a se defender de detalhes, não de fatos. E enquanto você tenta consertar os detalhes, você perde a autoridade de quem poderia ter resolvido o problema no começo. Repara como isso aparece no cotidiano. Você tenta explicar por que não foi a um compromisso. Aí entra em horários, mensagens, pessoas, cansaço, motivos. Em algum momento, você diz que estava em casa. Depois menciona que passou em tal lugar. A pessoa pega isso e transforma em suspeita. Não porque ela seja uma investigadora brilhante, mas porque você deu material. No trabalho, isso é ainda mais perigoso. Você tenta justificar uma decisão e abre um relatório inteiro do processo mental. Alguém escolhe uma parte do relatório e diz: então você decidiu baseado nisso? E você se vê encurralado por um fragmento que nem era o centro. O excesso te trai. A postura forte é manter a conversa no eixo. O eixo é: o que aconteceu, qual foi o impacto, o que será feito agora. Detalhe só entra quando é necessário para correção. O resto é ruído. Isso não é esconder informação. É saber que informação tem peso e tem custo. Cada detalhe que você entrega vira uma oportunidade de interpretação. E interpretação, em mãos erradas, vira acusação. A regra prática dessa lei é: não explique como quem está se defendendo, explique como quem está alinhando. Uma frase objetiva tem mais força do que um discurso nervoso. Eu tomei essa decisão por X. Pausa. Se o impacto foi Y, eu ajusto assim. E pare. Existe uma maturidade silenciosa nisso: você não tenta cobrir todos os ângulos, porque sabe que isso é impossível. Você escolhe o ângulo que importa e sustenta. Quem tem dignidade não corre atrás de convencer cada mente inquieta.
E existe uma consequência positiva quando você reduz detalhes, você se torna mais difícil de prender em discussões inúteis. Você não dá corda. Você não abre alçapões. Você não oferece pequenas inconsistências para virarem ou provas ou contra você. Você mantém a conversa adulta. Quando alguém insiste em detalhes que não mudam nada, você percebe o sinal. A insistência revela intenção. E a intenção, nesse caso, raramente é resolver. Muitas vezes é controlar, vencer, diminuir. O estoico não se oferece para isso. Então lembra, quanto mais você fala para se salvar, mais você se expõe. E quanto mais você se expõe, mais o ambiente aprende que você é acessível demais. Reduzir detalhes não é frieza. É precisão. E precisão é uma forma de respeito por si mesmo. A quinta lei é o que separa quem vive se defendendo de quem vive em paz, e a melhor forma de não precisar se explicar é construir uma reputação que fala antes de você. Não é carisma. Não é pose. É histórico. Quando você é consistente, pequenas falhas não viram julgamento de caráter. Um atraso não vira ou você é irresponsável. Um erro pontual não vira ou você sempre faz isso. Um dia ruim não vira ou você não liga. Porque existe algo maior sustentando você, o padrão. Já quando você vive no improviso, qualquer coisa vira crise. A pessoa não confia no seu chão, então ela cobra narrativa. E você entra no ciclo de justificar porque, no fundo, você sabe que seu comportamento não te protege. É duro admitir, mas é libertador, porque te devolve controle. Repare, gente que se atrasa sempre tem 1000 explicações. Gente que é pontual quase sempre não precisa explicar. Gente que promete e não cumpre vive se defendendo. Gente que entrega de forma previsível não precisa vender justificativa. O respeito nasce dessa previsibilidade. A mente matura tenta resolver tudo na conversa. A mente madura resolve na conduta. E isso muda a forma como você se posiciona no mundo. Você para de gastar energia tentando controlar impressão e começa a gastar energia controlando ações. Esse é o caminho estoico, trocar teatro por comportamento. Isso tem aplicação prática imediata. Se você quer diminuir a quantidade de cobranças e interrogatórios que recebe, pare de criar brechas de cobrança. Alinhe antes. Avise antes. Não prometa o que não sustenta. Seja simples e constante. Você não precisa virar perfeito. Você precisa virar confiável. Quando você faz isso, o ambiente se reorganiza ao seu redor. As pessoas começam a tratar sua palavra como algo sólido. E algo sólido não precisa de adorno. Uma frase sua basta. E existe outro efeito, com reputação forte, até quando você precisa se desculpar, sua desculpa tem peso. Porque não parece rotina, parece exceção. Quando você pede desculpa o tempo todo, desculpa vira moeda desvalorizada. Quando você pede raramente com clareza, vira sinal de caráter. A regra prática dessa lei é: me invista no que evita conversa. Parece estranho, mas é isso. A melhor discussão é a que não precisa acontecer. A melhor defesa é a que o seu histórico faz por você. A melhor explicação é a constância repetida. Você quer ser respeitado sem pedir? Então pare de viver como quem depende de palavras para ser levado a sério. Palavras são frágeis. Conduta é pesada. O estoico escolhe o pesado, porque sabe que o mundo testa quem é leve. E aqui entra uma observação importante: reputação não é opinião alheia. Reputação é a consequência natural do que você repete. Não é sobre agradar. É sobre sustentar. Se você sustenta seus padrões, você se torna alguém que não precisa correr atrás de entendimento. Porque, com o tempo, as pessoas simplesmente assumem que você tem motivo. E isso é poder silencioso. O objetivo não é que ninguém te questione nunca. Isso é impossível. O objetivo é que, quando alguém questione, a pergunta não venha com superioridade. Venha com respeito. Porque o ambiente já sabe, você não é alguém que vive se explicando. Você é alguém que resolve.
A sexta lei é onde muita gente se perde, porque confunde gentileza com acessibilidade total. Limite não é algo que você justifica. Limite é algo que você sustenta. E quando você tenta sustentar limite com textão, você transforma o limite em negociação. É assim que o mundo te empurra. Alguém pede algo que você não quer fazer, ou que você não pode fazer. Você sente desconforto em dizer ou não e tenta suavizar. Aí vem o discurso, explica cansaço, agenda, razões, contexto, culpa, e termina com um ou quem sabe. Você acha que está sendo educado, mas você acabou de deixar uma porta aberta. E onde existe porta aberta, existe insistência. A pessoa do outro lado não escuta seu limite. Ela escuta a sua insegurança. Ela percebe que, se insistir um pouco, você cede. E muitas vezes nem é maldade. É natureza humana. Quem não sustenta o próprio ou não, aprende a viver dizendo o sim ou para evitar tensão. Só que esse o sim ou tem custo. Porque depois você vai precisar de uma justificativa para não cumprir. E aí nasce aquele padrão que destrói respeito, você promete para agradar e explica para escapar. Você vira alguém que dá esperança e depois pede desculpa. Isso quebra confiança. A postura estoica é simples, você não precisa dramatizar seu ou não. Você não precisa se humilhar para ser aceito. Você não precisa oferecer uma apresentação de slides da sua rotina para defender seu descanso. Você apenas decide e comunica. Em vez de poxa, eu queria muito, mas hoje está complicado, e eu tenho isso e aquilo, você diz, hoje não vou. Se for alguém próximo e você quiser manter calor humano, você acrescenta uma linha curta, preciso descansar. E acabou. Repara, isso não é grosseria. É clareza. E clareza é respeito. O que torna um ou não o áspero não é a palavra. É o desprezo. Você pode dizer ou não com voz calma e olhar firme. Você pode dizer ou não sem atacar. E, justamente por ser calmo, ele soa definitivo. Essa lei também vale para limites de tempo e de acesso. Mensagens, cobranças, disponibilidade. Quando alguém exige resposta imediata, a pessoa ansiosa se explica. A pessoa firme define padrão. Eu vejo isso mais tarde. Eu respondo quando puder. Se for urgente, me liga. Você não precisa entrar em defesa, você só precisa colocar a regra do seu território. A regra prática dessa lei é, quando o assunto é limite, menos palavras, mais consistência. Um limite explicado demais parece fraco, porque parece que depende da aprovação do outro. Um limite comunicado com simplicidade parece forte, porque ele existe mesmo que o outro não goste. E vai acontecer algo previsível, algumas pessoas vão reagir mal no começo. Vão dizer que você mudou, que você ficou frio, que você está estranho. Na verdade, elas só estavam acostumadas a ter acesso fácil. O desconforto delas não é sua culpa. É o preço de você sair do papel de o disponível a qualquer custo. O estoico não discute sobre limites. Ele não negocia a própria dignidade. Ele sustenta. E quando você sustenta sem raiva, sem espetáculo, sem justificativa longa, você ensina o mundo a te tratar com mais cuidado. Porque, no fim, respeito não é conquistado por quem explica melhor. É conquistado por quem se posiciona e mantém a posição. A sétima lei toca na raiz do vício de se justificar, no medo de ser mal interpretado. Muita gente vive como se uma interpretação errada fosse uma sentença. Como se alguém achar que você é frio, egoísta, incompetente, desinteressado, fosse destruir quem você é. Então você tenta controlar a leitura que fazem de você, o tempo todo. Só que isso é uma guerra perdida. A vida real sempre te interpreta. Cada pessoa te enxerga através das próprias dores, expectativas e inseguranças. Um dia você é o calmo, no outro você é o indiferente. Um dia você é o focado, no outro você é o egoísta. Você pode fazer a mesma coisa, com a mesma intenção, e receber leituras opostas. E se você tentar corrigir todas, você se torna refém de um tribunal infinito.
O estoico aceita um fato simples, e nem todo mundo vai te entender, e mesmo quem te entende hoje pode te ler errado amanhã. Aceitar isso não te torna desumano. Te torna livre. Por que você para de gastar energia em controle de percepção e passa a investir em caráter? A regra prática da sétima lei é: você não responde a toda interpretação. Você responde ao que é real. Se alguém está confuso, você esclarece uma vez. Se alguém está te atacando, você não se ajoelha para convencer. Você não transforma sua dignidade em debate público. Agora entra a oitava lei, que é o filtro que te impede de cair de novo no vício. Explicação é ferramenta, ou defesa é vício. Existe hora de explicar. E existe hora em que você só está tentando se salvar emocionalmente. A diferença está na intenção. Quando você explica para resolver, você é objetivo. Você fala do fato, do impacto e do próximo passo. Quando você explica para se salvar, você entra num tom de urgência, como se sua sobrevivência social dependesse da resposta do outro. Você tenta ser convincente. Você tenta ser simpático. Você tenta ser impecável. E quanto mais você tenta, mais você entrega a fragilidade. Um teste simples ajuda: se ninguém te perdoar, você ainda diria essas palavras? Se a resposta for não, então você não está comunicando, você está implorando. Você está dizendo aquilo para receber um alívio, não para construir clareza. Isso muda a forma como você se comporta em conversas difíceis. Se alguém te acusa de algo injusto, a pessoa reativa entra em defesa imediatamente: não, porque eu fiz isso, e aquilo, e você está confundindo, e a pessoa firme faz o contrário, ela desacelera e coloca a conversa no concreto. Eu entendo que você esteja chateado. Me diz o fato específico. Ou então, eu não concordo com essa conclusão. E se a pessoa quer conversar com seriedade, aí sim você entra em fatos. Se não quer, você não se derrama. Essa postura tem um custo emocional no começo, porque você vai sentir vontade de corrigir a imagem. Você vai sentir um incômodo em deixar a pessoa pensando errado por alguns minutos ou alguns dias. Mas esse incômodo é treinamento. É você aprendendo a não correr atrás de aprovação como se fosse oxigênio. E aqui está a consequência mais poderosa: quando você para de explicar para se salvar, sua fala fica mais limpa. Você não fala para vencer, você fala para alinhar. Você não fala para ser amado, você fala para ser claro. E por isso o que você diz passa a valer mais. A pessoa estoica não vive pedindo para ser bem interpretada. Ela vive sendo coerente. E se alguém insiste em uma leitura injusta, ela não entrega a própria paz como pagamento. Ela mantém a postura e segue. Porque respeito não nasce de convencer todo mundo. Respeito nasce de sustentar sua linha mesmo sob pressão. Quando você internaliza isso, a sua presença muda. Você se torna menos o explicável, no sentido vulgar da palavra. Você fica mais difícil de puxar para o caos. E, ironicamente, você fica mais fácil de confiar, porque sua energia não varia conforme o humor de quem está te observando. A nona lei é uma técnica simples com efeito grande: vá pausa. A maioria das pessoas se explica demais porque responde rápido demais. O corpo sente pressão, a mente tenta aliviar, e a boca entrega. A pausa interrompe esse circuito. Não é pausa teatral. Não é jogo. É domínio. 2 segundos de silêncio antes de responder já mudam sua postura interna. Você respira, organiza, escolhe. E quando você escolhe, você deixa de reagir. Reagir é o comportamento de quem está sendo conduzido. Escolher é o comportamento de quem está no próprio eixo. Repara no impacto social disso. Quando alguém te provoca e você responde imediatamente, você parece acessível demais. Você parece capturável. Quando você faz uma pausa, você comunica que não é puxado por qualquer estímulo. Você comunica que existe um filtro entre o mundo e a sua fala. A regra prática da nona lei é: antes de responder a qualquer cobrança, conte mentalmente o 1, 2. E só então diga uma frase curta. Uma frase que não te coloque como réu.
Uma frase que te mantenha no campo adulto. Às vezes essa frase é "o entendi". Às vezes é "o vou verificar". Às vezes é "o não vou fazer isso". Às vezes é "o qual é o ponto objetivo". O conteúdo varia, mas a postura é a mesma. E aqui entra o silêncio. O silêncio certo aumenta o peso da sua fala. Quem comenta tudo perde valor. Quem escolhe o que fala cria impacto. O silêncio não é ausência, é presença contida. É você dizendo, sem dizer, eu não vou despejar minha energia para acalmar sua ansiedade. Isso é especialmente importante em discussões. Muita briga existe porque alguém preencheu o silêncio com justificativa. O outro pega um detalhe, você tenta consertar, e a conversa vira um labirinto. O silêncio corta o labirinto. Ele obriga o outro a lidar com o essencial, ou a revelar que não tem essencial nenhum. Agora a 10ª lei é um aviso: o mundo testa quem muda de postura. Quando você parar de se justificar, algumas pessoas vão estranhar. Algumas vão insistir mais. Algumas vão dizer que você ficou diferente. E elas não estão completamente erradas. Você ficou. Você saiu do modo apaziguador e entrou no modo oposicionado. Quem se beneficiava da sua explicação infinita vai sentir falta do controle. E, consciente ou não, pode tentar te puxar de volta. Vai provocar, vai fazer perguntas repetidas, vai aumentar o tom, vai insinuar. E nesse momento muita gente recua e volta ao velho hábito, porque quer evitar desconforto. A regra prática da 10ª lei é: mantenha a mudança sem anunciar a mudança. Não dê discurso sobre o agora eu sou assim. Não vire um personagem. Apenas pratique. Curto. Limpo. Repetido. O ambiente aprende pela repetição, não pela sua justificativa sobre a própria mudança. E tem um detalhe importante: quando você mantém, a resistência diminui. Porque o mundo é pragmático. Se ele percebe que pressionar não rende acesso, ele para de pressionar por esse caminho. E se insistir, você identifica que não é falta de explicação. É falta de respeito. E aí você decide o nível de distância que isso merece. A pessoa estoica não depende da validação do momento. Ela suporta o desconforto de não ser aprovada instantaneamente. Ela suporta a tensão do silêncio sem se apressar para o consertar ou o clima. E por isso ela se torna, com o tempo, uma presença mais forte. Quando você domina a pausa e o silêncio, você não fica apenas mais calmo. Você fica mais difícil de manipular. Você para de dar a outros o privilégio de controlar sua fala. E sua palavra, quando vem, vem com peso. Pouca. Precisa. Final. No fim, a questão nunca foi sobre falar ou calar. Foi sobre de onde sua fala nasce. Se sua fala nasce do medo, você se justifica. Se sua fala nasce da clareza, você se posiciona. Você não vai ser respeitado por ter as melhores explicações. Você vai ser respeitado por ter uma conduta que reduz a necessidade de explicar. E quando precisar falar, falar como alguém que não está pedindo permissão para existir. A partir de hoje, observa esse impulso com honestidade. Quando alguém te pressiona, você vai sentir a vontade de abrir a vida inteira em detalhes. Em vez disso, pausa. Respira. Uma frase limpa. E segue. Você não precisa vencer a interpretação do outro. Você precisa sustentar o seu eixo. Algumas pessoas vão estranhar. Outras vão testar. Isso é normal. O mundo sempre testa quem para de ser fácil. Mas o teste não é sinal de que você está errado. É sinal de que você parou de oferecer acesso gratuito. E se você tiver que guardar uma única ideia, guarda esta: explicação em excesso é uma forma de entrega. Você entrega tempo, energia, e entrega posição. O estoico não faz isso. Ele escolhe o que merece palavra e o que merece silêncio. Ele não vira réu por hábito. Ele não se humilha para ser bem interpretado. Ele age, sustenta e deixa o resto cair onde deve. Se esse tipo de postura te interessa, fica por aqui.
Não para colecionar frases prontas, mas para construir uma presença mais firme, mais discreta e mais difícil de arrastar para o caos.